Afaste urgentemente o mal de seu pior inimigo com essa oração a São Bento e Santo Expedito. Eu sou Maria Lúcia, e hoje, convido você a orar junto comigo pedindo que por meio desta intercessão, Deus, afaste seu inimigo da sua vida, mais rápido do que você imagina. Não aguenta mais tantas bruxarias e pragas? Quer acabar com essas fofocas que te rondam? Gostaria de ter uma vida livre de inveja e mal-olhado? Então venha rezar comigo, para que por meio dessa intercessão, Deus, atenda urgentemente essa intercessão poderosa, e acabe com toda essa maldade que te cerca. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e assim fazer parte da nossa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Bento e poderoso Santo Expedito, santos guerreiros do bem que caminham ao lado de Deus, venham humildemente buscar refúgio sob a vossa proteção e rogar por vossa intercessão diante do Altíssimo. Como mulher que enfrenta dias de intensas batalhas, venho diante de vós com o coração firme na fé, com o espírito vigilante e os olhos voltados ao céu, pois há algo que me inquieta e me cerca com a intenção de me abalar. Meu pior inimigo, movido por sentimentos amargos e intenções torpes, lançou sobre mim olhares carregados de inveja, julgamentos maliciosos e desejos de ruína, mirando aquilo que conquistei com justiça, dedicação e honestidade. Esses olhos, pesados de cobiça e maldade, desejam o que tenho não por merecimento, mas por vaidade e desejo de destruição, sem reconhecer o caminho percorrido, sem respeitar o tempo das coisas, sem discernir o que é divinamente permitido e o que é obra da perdição. São Bento, santo de olhar atento e cruz em punho, que enfrentaste as ciladas malignas e vistes o veneno perder seu poder diante de tua fé inabalável, intercede por mim. Que todos os olhares carregados de intenções nocivas sejam desviados do meu caminho, retornando à origem com o peso exato da intenção que os conduziu. Que aquele ou aquela que deseja ver minha vida paralisada, meus bens perecerem, minha luz apagada, sinta sobre si o reflexo de sua própria ação. Não como castigo, mas como um chamado para o arrependimento verdadeiro, para que compreenda o erro de se voltar contra o próximo e busque trilhar um novo rumo. Santo Expedito, protetor das causas urgentes, mensageiro da brevidade celestial, tu que impunhas a cruz com a palavra hoje cravada na tua essência, acolhe esta súplica e apresenta ao trono divino minha causa, pois apressa em afastar de mim as amarras do mal disfarçado de curiosidade, os pensamentos obscuros camuflados de interesse, as palavras traiçoeiras sussurradas com fingido carinho. Aquele que deseja me ver sem alegria, sem progresso, sem prosperidade, que sinta o próprio veneno ao tentar contaminá-la. Que todo olhar que me vigia com desdém e todo pensamento que me direciona com malícia, volte-se para quem o alimenta, e assim, compreenda que desejar o mal ao outro é mergulhar na própria ruína. Que os caminhos que percorro sejam cercados pela luz que vem do alto e que nenhuma sombra projetada pelo ciúme ou ressentimento alcance meus passos. Que cada tentativa de me diminuir seja refletida como um espelho e retorne como lição divina a quem a arquitetou. Que se assombre aquele ou aquela que se alegra com minhas dificuldades e que aprenda com o retorno do que tentou lançar contra mim. E se houver palavras lançadas ao vento com o intuito de me rebaixar, que se tornem silêncio e retornem ao coração de quem as proferiu, trazendo reflexão sobre os próprios erros e escolhas.
Que não haja mais espaço na minha vida para receios alimentados pelo que paira nos olhos de quem não deseja meu bem. Que todo mal-olhado seja interceptado pelo escudo da oração, pela proteção que vós, santos fiéis ao Deus Altíssimo, estendem sobre aqueles que clamam com sinceridade. Que o que foi desejado contra mim, sem justiça ou razão, retorne ao seu autor com o peso da verdade e o toque do discernimento divino, para que aprenda a respeitar os limites sagrados e a não cruzar com desprezo aquilo que não compreende. Peço-vos, São Bento e Santo Expedito, que fiquem ao meu lado nos dias em que me sinto vigiada por quem finge afeto e esconde veneno. Que afastem de minha presença aqueles que disfarçam hostilidade com palavras doces, aqueles que sorriem e desejam ver minha queda, aqueles que olham com inveja e tentam me roubar a paz com intenções mesquinhas. Que o céu se mova em minha defesa e faça ressoar a verdade, de modo que até o mais sutil dos males seja desmascarado e detido antes de alcançar qualquer parte de minha realidade. Que nada que venha da malícia do meu pior inimigo consiga me atingir. Que o reflexo de tudo que foi lançado contra mim, com segundas intenções, provoque em quem lançou a consciência de que nada se ganha desejando o mal, e que há consequências espirituais para todo pensamento, desejo ou atitude injusta. Que, ao sentir o retorno do que foi emitido, essa pessoa compreenda que mexer com a vida do outro sem permissão divina é tocar o intocável e que toda ação sem amor volta com intensidade, como ensinamento para que abandone o caminho sombrio. Que a presença de vós, santos escolhidos para batalhas espirituais, me acompanhe todos os dias, blindando-me contra os olhos que cobiçam e as línguas que ferem em silêncio. Que nenhuma intenção oculta seja bem-sucedida contra mim. Que aqueles que desejam controlar meu destino através da inveja sejam impedidos pelo próprio reflexo de suas atitudes. Que cada olhar maldoso encontre o retorno de sua carga, e com isso, desperte em arrependimento, buscando o caminho da luz e deixando de lado a ilusão de que se pode crescer com a ruína do outro. Que esta oração suba como incenso diante do trono de Deus, não apenas como súplica por proteção, mas como clamor por justiça divina. Que minha paz não seja mais interrompida pelos olhares carregados de má intenção. Que minha casa, meus bens, meu trabalho e minha mente estejam guardados sob a vigilância constante da misericórdia celestial, e que ninguém possa penetrar com inveja onde habita a presença divina. São Bento, com tua cruz sagrada, e Santo Expedito, com tua prontidão em ajudar, fiquem comigo em cada passo. Que os olhos maldosos se afastem, que os desejos ruins percam sua rota, e que a paz, a verdade e a proteção reinem em todos os aspectos da minha existência. Que aquele que me deseja o mal, veja a si mesmo no reflexo daquilo que tentou causar, e que aprenda, ainda nesta vida, que a justiça de Deus é viva, presente e age com sabedoria. Com a fé de quem já atravessou vales escuros e caminhou sob o peso de palavras cruéis, venho agora pedir também que me acompanhem em um clamor silencioso, profundo, que nasce do cansaço de ser alvo de mentiras, da exaustão de ver minha imagem ser distorcida por quem me deseja o pior. Que este pedido chegue até Deus pelas mãos de ambos, pois sei que diante da justiça divina, nada permanece escondido por muito tempo. Meu pior inimigo, em sua inveja constante e em sua sede de provocar queda, vem lançando palavras que não condizem com a realidade, alimentando fofocas e inventando mentiras com o único objetivo de manchar aquilo que construí com integridade, destruindo laços ao redor com a intenção de me isolar, fragilizar e desvalorizar minha essência. Que toda palavra que tenha saído da boca deste inimigo, carregada de maldade e falsidade, seja trazida à luz para que ninguém mais seja enganado pelo seu disfarce.
Que cada frase lançada com astúcia e má intenção encontre o caminho da revelação e chegue aos ouvidos corretos, fazendo cair por terra as máscaras que tanto se sustentaram no engano. Que aqueles que escutaram as mentiras com dúvida ou inocência possam finalmente enxergar a verdade com clareza, reconhecendo a intenção por trás da difamação, sentindo em seus corações o impacto da justiça divina, que não se cala diante do mal praticado contra quem permanece no bem. Peço que me protejam daqueles que fingem amizade, mas abrem a boca para espalhar mentiras, distorcendo fatos, alimentando intrigas e manipulando opiniões com o objetivo de me afastar de tudo aquilo que me faz bem. Que os laços corrompidos por calúnia sejam restaurados pela verdade, que seja limpa a imagem que tantos tentam sujar com palavras sussurradas pelas sombras da maldade. Que o poder de Deus desça sobre essa situação com intensidade e traga à tona tudo o que foi escondido sob o manto da falsidade. Que a verdade caminhe pelos corredores onde fui citada com desprezo, que entre nas rodas onde meu nome foi usado como instrumento de zombaria e difamação, e que ninguém mais se permita ser cego diante da verdade. São Bento, que seguraste o cálice envenenado e fizeste com que o veneno perdesse o efeito, intercede para que todo veneno verbal lançado contra mim também perca sua capacidade de atingir, de destruir, de machucar. Que nenhuma palavra proferida com malícia permaneça sem resposta divina, que nenhuma mentira tenha vida longa. Que a justiça do céu, silenciosa e precisa, haja neste exato momento, desfazendo todos os planos ocultos de quem busca me derrubar pela palavra e pelo engano. Que as tentativas de me prejudicar com falsidade se convertam em provas contra o próprio autor da mentira, e que os que foram confundidos pela aparência do inimigo possam despertar para a realidade. Santo Expedito, que age com prontidão diante das causas que exigem resposta, caminha por onde meu nome foi manchado, limpa os espaços espirituais e sociais onde fui ferida por falsos testemunhos. Que nada fique no escuro. Que todas as vezes em que fui julgada por informações distorcidas, todos os momentos em que fui afastada por desconfianças geradas por mentiras, sejam corrigidos pela manifestação clara da verdade. Que tudo aquilo que foi falado sem meu conhecimento, tudo que foi construído com malícia para que eu me calasse, fosse desacreditada ou tivesse minha imagem manchada, venha à tona com tal intensidade que até quem acreditou venha a se desculpar. Peço que me guardem de novas investidas do inimigo, pois sei que onde não consegue alcançar com atitudes diretas, busca atingir com a língua afiada, com palavras maldosas ditas em lugares onde não posso me defender. Que cada tentativa seja silenciada antes mesmo de sair da mente de quem a concebeu. Que minha boca fale apenas o necessário, e que minha paz nunca mais seja tocada pelas confusões criadas por quem vive para causar danos. Que todos os rumores criados para me derrubar se revertam em vergonha para o seu Criador. Que o arrependimento alcance essa pessoa, não por minha vingança, mas por intervenção divina, pois ninguém pode permanecer em paz construindo ruínas para os outros. Que os que ouvem e repetem mentiras também sintam o peso do que fazem, e que seus corações se voltem para a verdade. Que parem de alimentar fofocas por vaidade, por diversão ou por inveja, e que entendam o mal que causam ao fazer é com a mentira. Que meus olhos permaneçam atentos, que minha alma fique em estado de oração constante e que eu saiba distinguir quem se aproxima com verdade de quem se aproxima com intenção de destruir. Que Deus, por meio da intercessão de São Bento e Santo Expedito, prepare o cenário perfeito para que tudo seja esclarecido e que minha dignidade seja restaurada onde foi manchada, que minha imagem seja limpa onde foi sujada, e que meu nome seja lembrado com justiça onde tentaram apagar meu valor.
Que nenhuma palavra lançada com maldade seja mais forte que a verdade sustentada por Deus. Que tudo o que foi dito contra mim, sem motivo ou com inveja, se volte em aprendizado para quem falou, como um espelho que reflete o real caráter de quem usa a fala para prejudicar. Que o silêncio de quem sabe da verdade e prefere se calar seja quebrado por coragem, e que os que se omitiram por conveniência passem a defender o justo. Que todas as pessoas que foram atingidas pela mesma injustiça que enfrento encontrem consolo na revelação que virá e que a justiça divina não tarde a agir. São Bento e Santo Expedito, permaneçam diante de mim como escudo contra toda calúnia, como proteção diante de toda tentativa de manipular o que sou. Que a pureza das minhas intenções seja reconhecida mesmo quando não consigo me defender. Que eu possa seguir em frente com serenidade, sabendo que não estou sozinha, sabendo que mesmo que muitos não vejam, Deus observa, e que mesmo que muitos não falem, o céu age. Que o tempo seja um instrumento usado por Deus para colocar tudo no seu devido lugar, e que o efeito das palavras ditas contra mim se apague diante da presença da verdade. Agora, queridos santos, escutem também o clamor desta mulher que se dirige com fé e coração sincero diante de vós. Não por desespero, mas por confiança em vossa presença diante de Deus, venho implorar proteção total e libertação definitiva de toda ação maligna encomendada contra mim por aquele que me deseja mal, que se oculta entre as sombras e tramou com mãos ocultas rituais, encantamentos, armadilhas espirituais com o único desejo de me ver cair, de me ver fraca, de me ver dominada por dores que não têm origem física, mas nas trevas do coração corrompido de meu pior inimigo. Essa pessoa, sem medir consequências, recorreu a meios obscuros, com palavras lançadas sobre objetos, com oferendas carregadas de ódio, com intenções banhadas em inveja e maldade. E por saber que o céu jamais se cala diante do injusto, suplico pela ação direta do alto, para que toda e qualquer obra feita contra mim perca sua ação e se desfaça diante da presença viva de Deus. Que todo feitiço, simpatia, magia negra, encantamento, trabalho feito com sangue, com velas, com fotografias, com imagens, com nomes escritos em papel ou invocados em cantos de ódio, caia por terra neste instante e seja desativado pela força do bem que não conhece limites. Que os olhos de Deus, atentos a tudo, vejam claramente cada ato oculto realizado contra mim, cada oração ao contrário, cada maldição sussurrada, cada invocação feita com o meu nome, e que tudo isso seja arrancado da minha vida com o poder do Senhor, que não permite que injustiças se mantenham por muito tempo. Que as correntes espirituais que essa pessoa tentou usar para me prender ao sofrimento sejam quebradas, que as portas espirituais que essa pessoa tentou abrir para trazer ruína ao meu lar sejam fechadas pelo toque sagrado do Divino. Que nenhum mal siga seu curso até mim. Que tudo se estanque e cesse, sem deixar rastro, sem retornar, sem encontrar caminho para me atingir. São Bento, cuja cruz carrega a proteção contra ciladas invisíveis, coloca a tua presença entre mim e tudo aquilo que foi feito contra minha liberdade, contra minha alegria, contra minha vida espiritual e física. Que teu olhar consagrado, que já desviou tantos ataques, esteja voltado para mim neste momento, cercando-me com o escudo de tua proteção. Que o símbolo da cruz de Cristo, aquele que um dia tu elevaste como sinal de vitória sobre os males do mundo, seja meu sinal de libertação, e que nenhuma corrente fabricada nas sombras resista ao poder que vem do alto. Santo Expedito, cuja ação é rápida e precisa, caminha pelos caminhos onde o inimigo colocou armadilhas e desfaz cada nó, cada laço, cada ligação que não me pertence. Que toda presença espiritual maligna convocada para me prejudicar perca a direção,
se desoriente, desapareça completamente, sem possibilidade de retorno, sem encontrar outro meio de se fixar. Que tudo que foi preparado com intenção de aprisionar meus caminhos seja desfeito e cancelado pela justiça de Deus, que não falha e não se atrasa. Que a minha casa esteja selada pela luz divina, que nenhum espírito invocado consiga atravessar o limiar, que nenhum pensamento enviado em minha direção com o intuito de me atingir consiga romper o círculo de proteção que o céu estabelece ao meu redor. Peço que minhas noites sejam guardadas, que meus sonhos estejam livres de interferências negativas, que meu sono seja seguro, e que meu corpo não absorva nenhuma carga espiritual que não pertença à luz. Que cada parte de mim, meu coração, minha mente, minha energia, estejam purificadas, limpas, claras e fortalecidas para não mais servir como ponto de entrada a nenhum ataque, a nenhum encantamento, a nenhuma energia carregada por feitiçaria, por ódio, por inveja. Que a pessoa que buscou atingir minha vida espiritual por caminhos errados, entenda que não se pode invocar a escuridão contra alguém que caminha com Deus. Que a maldade que ela tentou lançar se transforme em lição espiritual, não por minha justiça, mas porque o céu tudo vê e conhece os fins de cada intenção humana. Que todos os altares erguidos com meu nome sejam desfeitos, que todas as palavras faladas diante de imagens ou objetos, com desejo de trazer dor, perda, confusão ou separação, sejam invalidadas. Que o Senhor tome conhecimento de cada canto onde fui invocada com malícia, e que nesses mesmos lugares reine agora o silêncio, a ausência, a nulidade. Que nada do que foi feito com o intuito de me prejudicar tenha continuidade. Que os encantamentos percam sua direção, que os objetos usados para atrair desgraça percam seu sentido e desapareçam, sem afetar a mim nem a ninguém ao meu redor. Que o mal se canse de não conseguir tocar minha existência e se desfaça por si, voltando ao nada. São Bento, Santo Expedito, que vossas presenças sejam como colunas ao meu redor. Que eu ande sem medo de encantamentos, sem receio de lugares, sem temor de palavras lançadas com veneno. Que o inimigo que me busca através das trevas se perca, que não encontre mais o caminho para mim, que se sinta impedido por forças celestes, paralisado em sua maldade. Que minhas roupas, meus objetos, meu alimento, meu lar, minhas finanças, meus sentimentos, minha saúde e minha presença em qualquer lugar estejam guardados, selados e protegidos por Deus. Que nenhuma oferenda feita em encruzilhadas, matas, rios, cemitérios ou qualquer outro lugar tenha efeito sobre mim. Que todo ritual realizado por mãos impuras perca seu poder, que toda amarra feita com cordões, fitas, bonecos, símbolos ou invocações se torne inútil, que se desintegre sob a luz da verdade. Que eu siga em paz, sem os pesos que não me pertencem. Que os ventos que carregam palavras más se desviem de mim. Que os olhares pesados se voltem para outros horizontes. Que o mal se disperse como fumaça, sem destino, sem permanência, sem efeito. Que Deus, por meio da intercessão de São Bento e Santo Expedito, seja minha muralha invisível, minha proteção inquebrável, meu refúgio certeiro. Que nenhuma maldição se firme. Que nenhum nome proferido com intenção de me atingir tenha validade. Que o nome que se mantenha sobre mim seja apenas aquele que vem da luz, da bondade, da graça celestial. Que a proteção que me cerca seja viva, constante, presente em cada detalhe. E que nenhum mal orquestrado tenha sucesso, pois maior é aquele que vela por mim, mesmo quando o mundo tenta me calar. Santos intercessores, olhai por esta mulher que, nesta prece silenciosa, ergue o coração em direção ao alto,
buscando na serenidade do sagrado o refúgio que afasta toda influência negativa que tenta se infiltrar em sua vida. Que vossas presenças estejam atentas diante de Deus e que vossa intercessão seja ouvida como clamor puro, sem vaidade, sem arrogância, mas com confiança no poder que protege e conduz. Que todo pensamento que não provém da luz seja dissipado antes de se aproximar, que toda energia densa seja dispersada antes de alcançar os limites da minha existência. Que os olhares que carregam inveja, ressentimento, julgamento ou desejo de dominação não encontrem passagem para alcançar aquilo que me pertence. Que o ambiente ao meu redor seja leve, silencioso de maldade, limpo de intenções torpes, inacessível às vibrações baixas que tentam me cercar. Que todo laço que não me serve mais seja quebrado pelo poder divino que age através da intercessão de quem conhece os caminhos da libertação. Que o céu se mantenha aberto sobre minha cabeça, e que os espaços por onde eu andar estejam livres de qualquer presença que deseje minar minha clareza, meu discernimento, minha paz. Que os pensamentos que chegam sem explicação, trazendo angústias e medos sem nome, desapareçam como névoa que o sol consome. Que as palavras proferidas contra mim em silêncio, ou nos bastidores da maldade, percam a direção. Que cada intenção oculta, cada manipulação disfarçada, cada desejo de sabotagem se disperse, sem gerar qualquer dano, sem sequer arranhar o escudo espiritual que me guarda. Que a luz que vem do céu não seja ofuscada por nenhuma treva enviada com o propósito de me desorientar ou me afastar do caminho justo e tranquilo. Que o cansaço que por vezes se instala sem razão, como se viesse de lugares distantes, não tenha morada em mim. Que todo peso alheio que por descuido tente pousar sobre meus ombros seja imediatamente afastado. Que os encontros que não trazem verdade não permaneçam. Que as palavras que não edificam não encontrem abrigo em minha memória. Que os sorrisos falsos, as intenções escondidas sob máscaras de amizade, se desfaçam ao toque do discernimento que o céu me concede. Que nenhuma influência negativa se camufle entre as atividades do cotidiano, que tudo o que não serve à paz e à verdade seja expulso, sem aviso, sem retorno, sem deixar marcas. Que os caminhos que se abrirem diante de mim estejam limpos, e que meus passos não hesitem diante de nada que deseje me paralisar. São Bento, defensor dos que se mantêm firmes mesmo em meio às tempestades invisíveis, que tua cruz esteja sempre entre mim e tudo o que carrega o peso da escuridão. Que tua autoridade diante das energias desordenadas me proteja em todos os momentos, inclusive quando não percebo a aproximação do que me deseja confusão. Santo Expedito, que caminha sem demora diante das situações que exigem decisão e luz, intercede por mim agora, para que todo laço de inveja, todo comentário maldoso, todo desejo de controle sobre a minha energia se perca e não prospere. Que os ruídos espirituais sejam silenciados. Que as portas do mal se mantenham fechadas. Que as palavras lançadas com malícia não encontrem eco nem poder. Que as pessoas que carregam consigo intenções destrutivas, mas ocultas sob aparências de cuidado ou interesse, sejam mantidas longe do meu caminho, ou transformadas se houver luz possível ainda em seus corações. Que tudo aquilo que causa inquietação sem motivo, que tira o sono, que drena a energia vital, que projeta incertezas sem justificativa, seja afastado como folhas levadas pelo vento, sem chance de retorno. Que as dores que aparecem e somem sem explicação médica, que os cansaços que surgem mesmo após o descanso, que os atrasos injustificáveis, que os bloqueios nos planos, que os ruídos entre pessoas queridas, que as falhas em equipamentos, que os sonhos perturbadores, que as confusões súbitas, que os desencontros constantes,
que os esquecimentos inoportunos, que as irritações sem origem visível, que as palavras atravessadas e mal interpretadas, que as emoções desordenadas, que tudo isso seja reconhecido como sinais e seja transformado, desfeito e cancelado na raiz. Que os pensamentos obscuros que tentam me confundir não encontrem alimento em minha mente. Que minha vibração se mantenha elevada e estável, à margem de qualquer interferência que não me pertence. Que o olhar que me acompanha de longe com desejo de ruína perca o interesse. Que as palavras que me descrevem com falsidade sejam estancadas no silêncio. Que o círculo de luz que me envolve seja ampliado por mãos celestiais e não permita que nenhuma energia oposta penetre. Que meu corpo físico, mental e emocional esteja blindado contra todo tipo de vampirismo espiritual, contra toda tentativa de invasão, contra toda praga proferida ou mentalizada. Que o espaço onde moro, onde trabalho, onde descanso, onde ando, esteja limpo e purificado por ação divina. Que não haja rastro de más intenções, que não reste partícula de malícia, que tudo que me cerca esteja em equilíbrio. Que cada objeto ao meu redor seja neutralizado de qualquer energia estranha. Que alimentos, roupas, objetos pessoais, eletrônicos, calçados, móveis, utensílios, tudo esteja resguardado e sob o cuidado espiritual dos que se dedicam a proteger os que caminham sob a luz de Deus. Que ninguém consiga usar qualquer item que me pertence para fins negativos. Que não haja porta aberta para que alguém, mesmo à distância, me atinja com pensamentos contaminados por rancor, ciúme, cobiça ou desejo de domínio. Que todo feitiço, magia, encantamento ou ritual que alguém tenha feito, mesmo que há muito tempo, seja neutralizado por completo, como se jamais houvesse sido realizado. Que nenhuma energia de manipulação encontre espaço em mim. Que nenhuma sugestão maliciosa prospere. Que nenhum comando mental feito com más intenções se firme. Que eu esteja selada com luz, resguardada pela fé, amparada por intercessores celestes. Que São Bento esteja à porta da minha vida, impedindo a passagem do que não é bem-vindo. Que Santo Expedito esteja nos meus caminhos, limpando cada passo de qualquer obstáculo espiritual. Que o tempo se encarregue de alinhar tudo o que está desalinhado. Que a justiça divina haja com sabedoria, não para punir, mas para ensinar. Que minha paz seja restituída, não como um prêmio, mas como um estado natural de quem vive sob a presença de Deus. Que os olhos se abram para a verdade e que o discernimento não me falte. Que os ambientes por onde passo sejam leves. Que o peso das palavras alheias não recaia sobre meus ombros. Que a luz que me cerca brilhe com mais intensidade cada vez que alguém tentar apagar ou confundir. Que nenhuma influência negativa se sustente onde a oração e a fé firmam morada. Que nada que venha contra mim prospere, pois quem caminha com o céu jamais se curva diante das sombras. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.